Uma poesia de um poeta da periferia, Renan Vitor. O medo que tomou conta do mundo. Um pequeno vírus que causou grandes desastres. Precauções foram tomadas, mas para nós da periferia, tivemos que enfrentar e rezar para que este vírus não pudesse nos alcançar. O lema era distanciamento social, mas nas comunas era trabalhar ou não se alimentar. Patrões com seus carros e pobres em ônibus lotados. Essa foi a realidade de nossa cidade, onde a população mais vulnerável teve que enfrentar o grande vilão do século, sem armaduras, sem proteção, apenas com sentimento de esperança, e que no outro dia os seus filhos poderiam comer pão. Bom, então tá começando o lugar de quarentena. Os tempos são de pandemia e, como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impacto da Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente dos extremos do sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana em tempos de pandemia. Estamos com Fernando Bike, empreendedor e ativista local, e Amanda Pereira, moradora da região. Vou pedir para vocês se apresentarem e em seguida dizer como está a pandemia aí no bairro em que vocês moram. Olá, boa noite. Meu nome é Amanda, eu tenho 19 anos, moro aqui na região de Parelheiros, mais precisamente no Vila Marcelo. Trabalho em farmácia, comecei a trabalhar durante a pandemia e a minha quarentena ela tem sido bem diferente do que para muitas pessoas. Aqui no meu bairro as coisas têm andado bem cotidianas, as pessoas só se assustam quando ouvem um caso, coisa. No início era bem mais rígido, mas agora já deu uma bela de uma relaxada. Então a gente vai olhando e as pessoas vão ficando doentes sem a gente saber. A gente chega a saber, por exemplo, quando a gente vai no posto, que lá tem o número de pessoas contaminadas, o número de mortes por Covid, quando a gente tem contato, e as pessoas seguem continuando, mais precisamente falando. Olá, muito boa noite, eu sou o Fernando, mais conhecido como Fernando Bike, moro aqui na região há 25 anos, mais precisamente aqui no Vargem Grande, trabalho com manutenção de bicicleta, também organizo alguns passeios ciclísticos aqui na região, até os pontos turísticos, né? A gente tem esses pontos turísticos que nos favorecem muito e atraem muitos ciclistas, principalmente das áreas centrais. Falando na questão da pandemia, o que acontece? Hoje, por incrível que pareça, eu fui lá no posto de saúde, a gente faz um trabalho aqui de costura de máscaras, né, de proteção, e a gente faz entregas, doa essas máscaras aqui para os moradores do Vargem Grande, e a gente foi lá em frente ao posto de saúde hoje, e fez umas entregas lá e deixou umas 100 máscaras lá, e aí tem uma placa lá dizendo quantas pessoas foram contaminadas, quantos óbitos, e só no Vargem Grande já morreu 11 pessoas pelo Covid e mais de 500 pessoas foram contaminadas, estão sendo monitoradas. A questão do Covid, as pessoas, na verdade, no primeiro momento, houve, assim, medo, tamanho, né, porque os veículos de informação bombavam muito, né, sobre a questão do perigo, da morte, enfim. E aí o pessoal ficou tudo dentro de casa, né, e aí ficou lá uns 25 a 30 dias, né, os comércios, eu mesmo, fiquei mais de 20 dias com o comércio fechado, e aí vai passando o tempo, as pessoas vão perdendo medo, e hoje tá bem, o pessoal tá quase que levando normalmente a vida como se não tivesse essa situação da pandemia, né? O pessoal meio que acostumou com isso. É isso. Durante a quarentena, algumas mudanças operacionais no transporte público realizadas pelo governo estadual e municipal implicaram na redução gradativa da frota de ônibus, com a justificativa de que teria menos gente na rua. Mas aí, com a reabertura dos comércios, que é isso que o Fernando estava falando agora, a administração municipal voltou a considerar a presença dos ônibus nas ruas. Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos da Metrópole mostrou que na capital paulista, as linhas da região central tiveram redução de 68% de passageiros e de 61% de ônibus circulando. Na região sul, a demanda caiu 62,3% e a oferta 60,7%.
Mas, em geral, o que tudo isso quer dizer é que a folga criada pela redução foi maior no centro e a lotação tem estado muito parecida aos níveis altos observados antes da pandemia, expondo mais a galera da quebrada à Covid-19. O risco de contaminação pelo vírus no transporte público é super alto. O texto da pesquisa aponta que a lotação estimada para grande parte das linhas periféricas seria maior do que 6 passageiros. Gente, 6 passageiros por metro quadrado, enquanto as organizações de saúde recomendam 2 metros. Fê, sem dúvida, o modelo de transporte público é falho e isso não é mérito da pandemia. Porém, no atual contexto, a situação agrava-se por ser um ambiente eminente de contaminação. A única medida tomada pelo governo foi de tornar obrigatório o uso de máscaras nos veículos. Por outro lado, no período que a cidade esteve em quarentena, a prefeitura diminuiu a frota, logo provocando mais lotação e menos segurança. Não tendo opção de parar, qual é o sentimento diante dessa negligência? E quais medidas particulares vocês têm tomado neste período? Não tendo opção de parar, no início foi até tranquilo. Eu ainda noto a presença de muitas pessoas de terceira idade no transporte. É que assim, a minha pandemia, ela começou no trabalho. Então, quando eu comecei o trabalho, eu não tinha a outra base, no caso. Então, no início da pandemia foi super tranquilo. O que eu tô sentindo agora mesmo, é que eu tô sentindo o maior, que é o maior risco, que é a questão de sair de manhã, pegar trem lotado e etc. A questão que as pessoas estão voltando pra rua. E as pessoas estão voltando pra rua de forma, indiscriminada. Tanto que, muitas vezes, às 6 da manhã de um sábado, o ônibus tá cheio. Aí o questionamento sempre é, as pessoas estão indo trabalhar, as pessoas não estão indo trabalhar, as pessoas precisam sair, as pessoas não precisam sair. A questão de olhar pro próximo, né, que sabe, no transporte público mesmo, olhar a situação de pandemia e pensar no que a gente tá fazendo, no que o governo tá fazendo e etc. E as medidas que eu tô tomando, particularmente, é a máscara, álcool e fé. Porque é só isso. Porque não tem o que fazer quando eu tô voltando do trabalho, o ônibus tá lotado, quando eu tô esperando as 3 filas, é aquilo, a gente tem que lidar e a gente tem que esperar que chegue. Estou por aqui. Eu só queria fazer um comentário. É o seguinte, quando começou essa pandemia, eu tinha falado sobre o fechamento tal, das lojas e tal. Isso houve uma queda de 70% nas vendas de manutenção de bicicletas, né? E aí, quando passa aí, em média, 40 dias, isso reverte. Por incrível que pareça, as vendas de bicicletas novas e manutenção bateu o recorde, assim, do ano anterior. As pessoas estão procurando muito esse transporte individual, que é a bicicleta, né? Para evitar as grandes aglomerações. Ainda foi falado sobre a redução da frota de ônibus aqui na Zona Sul, e isso fez com que bastante pessoas buscassem um transporte alternativo. Então, nós vendemos bastante bicicleta, fez bastante manutenção, as vendas continuam crescendo, é uma procura muito grande, está faltando de peça para reposição nas lojas, os atacadistas não estão conseguindo dar conta. Então, assim, tem coisas que foi ruim, né, e tal, mas se você pensar no setor de ciclopeças, isso melhorou muito, né? Mas aí você tem, por outro lado, você tem uma problemática da falta de ciclovia, falta de segurança para os ciclistas, né? Porque são pessoas que normalmente utilizavam carro, utilizavam ônibus, e aí ele falou assim, não, eu tenho medo de ser contaminado e contaminar a minha família, eu vou para esse transporte que é mais barato, né? Porém não é tão seguro, porque você não tem uma malha cicloviária que ligue as periferias com o centro da cidade. Pelo contrário, a atual gestão vem reduzindo algumas ciclofaixas e ciclovias mesmo. Então, para você ter uma ideia, o atual prefeito ficou 3 anos sem fazer nenhum investimento em ciclovia, e agora no último ano da gestão deles, eles começam a mexer aqui e ali, porque está perto do período eleitoral, né? Também falando na questão dos passeios ciclísticos, dos atrativos turísticos em geral, né? Mas vamos focar mais aqui na Zona Sul. Está tendo bastante grupo de ciclistas que vêm pedalar para cá.
primeiro momento eles tinham se isolado, mas meio que perdeu o medo. Eu acho que você colocou, foi falado, uma máscara, utilizou o álcool, e você está num transporte individual, você consegue manter uma distância. Eu acho possível chegar nesses atrativos e ter ali o seu lazer, né, o seu momento de final de semana, para poder meio que descolar de todo esse medo do coronavírus, né? Não sendo que não seja tão perigoso, mas eu acho que no primeiro momento foi um alarde muito forte, tá certo? Perderam muitas vidas aí, mas aí as pessoas começaram a meio que caiu na concorda, né? Vou trazer aqui o dado de uma outra pesquisa da Unifesp, que identificou que trabalhar como profissional autônomo, usar transporte público e ser dona de casa são as 3 principais variáveis que mais influenciam as mortes pelo coronavírus. A matéria escrita por Clara Serioni na Exame, no dia 10 de agosto, mostra que dos 10 bairros da capital com mais mortes pela doença, 9 também lideram o número de viagens por transporte público, segundo o levantamento da Folha de São Paulo. Um exemplo é o Grajaú, que é o que mais faz viagens de transporte coletivo por dia e é o terceiro em número de mortes pela doença. O deslocamento a pé também é alto, mostrando que as medidas de contenção e de apoio às condições que a quarentena exige não têm sido eficazes ou viáveis. Exatamente, Fê. O Fernando acabou trazendo um pouco sobre isso, mas só reafirmando que o risco do transporte público tem crescido muito a procura por veículos individuais, seja para quem tem a possibilidade de ir a pé ou oportunidade de adquirir um carro ou moto. Porém, o que tem se visto é um aumento de ciclistas no Brasil em 118% em relação ao mesmo período no ano passado, como o Fernando também trouxe. Com esse aumento de transporte particular, a cidade tem uma série de prejuízos, como maior engarrafamento, emissão de poluentes e ainda mais acidentes e risco de morte, principalmente de ciclistas e pedestres. Aí a gente queria saber como é que você tem visto e vivenciado essa situação. Gente, eu posso fazer um comentário aleatório que não tem a ver com o script? É só compartilhando um pensamento que tem a ver com isso que a Lau perguntou. Esse aumento do individual não é só para bike, né? Tem essa questão também do carro, da moto, enfim. E eu tenho uma amiga que comentou, fez uma graça, na verdade, fez uma piadinha chamando o namorado de carrocêntrico. Ela falou que na quarentena ele tá muito carrocêntrico, porque ele não vai a pé nem até a padaria, assim. E eu acho que é um pouco isso que a gente quer saber, se vocês estão sentindo, se existe mais uma adesão a esses veículos que são mais, entre aspas, sustentáveis ou não. Eu não ando vivenciando isso. Acho que o que eu ando vivenciando disso é que muitos dos clientes, né? Eu trabalho na área de Julieta, então tem muitos clientes de alto poder aquisitivo por lá. E o que eu sinto é que eles não saem de casa, eles vão de carro para qualquer lugar, eles fazem qualquer coisa, inclusive viajar, inclusive essa questão do lazer. Eles também estão adotando as bicicletas, tanto bicicletas motorizadas também, em algumas ocasiões. Mas na minha rotina, como moradora daqui, eu não vivencio. Eu vejo só quem precisa trabalhar, pegando o seu busão, indo, seguindo. E quem pode, quem não precisa, fica, se priva, arruma outras formas e outros meios. E é por isso, por enquanto. Então, a questão de acidentes, eu vou falar principalmente falando sobre bicicletas, né? Houve um aumento, né? Porque que nem eu tinha feito a fala anterior, aumentou o número de ciclistas, né? E a gente não tem as ciclovias, tá, precárias, são 500 quilômetros de ciclovias que a gente tem na cidade de São Paulo, mas e não expande isso contra 20 mil quilômetros de asfalto para carros, né? E aí a gente tem aumento de mortes, exatamente por um descaso da própria prefeitura, né? Eu acho que
que é necessário, quando a gente tiver uma nova gestão aí, que se olhe mais e aumente a malha cicloviária. Se você pegar outros países, a educação pessoal em relação aos ciclistas é maior, você tem ciclovias seguras, né? Já no Brasil é algo difícil, porque as pessoas têm a bicicleta, os caras de veículo olham a bicicleta como um brinquedo, né? E não enxerga um transporte. Às vezes eles veem assim, é um transporte individual e assim, que parece tá na cabeça deles, que por trás daquele ciclista não tem uma família, sabe? Às vezes não é um pai de família e tal. E as pessoas meio que não dão tanta importância. Às vezes você está no trânsito, você tem cara que tira fina de carro, às vezes atropelam mesmo, e quando não, e boa parte das vezes eles xingam também, acham que bicicleta tem que andar na calçada, sabe, falam um monte de baboseira. Precisaria de que nem esse, você tem, quando tá essas formações de condutores nos autoescola, no CFC da vida, eu acho que precisaria dar uma importância maior e colocar o ciclista, né, passar para o condutor uma responsabilidade maior, né, entender e enxergar que aquele cara tem família também. E isso é pouco feito nesse curso de formações de novos condutores, né. Eu precisaria fazer corrigir isso. Eu falo isso porque quando eu fui tirar a habilitação, eu fiz esse questionamento e aí se levantou alguns debates, mas isso não avançou, acho que foi só porque tinha um cara que é ciclista ali e que levantaram esse questionamento, né? Mas aí você vê que eles têm muitas dúvidas. Então, muitos eles olham os ciclistas como se não tivesse por trás daquele ciclista uma família, sabe? Parece que você está num transporte individual e parece que passa na cabeça deles que eles não conseguem entender que por trás daquele ciclista tem uma família, assim, entendeu? Tem irmãos, enfim, é um pai de família que está ali e que muitas das vezes é um cara que não tem condições de adquirir um recurso para comprar um veículo assim como o outro, tá? Ou a questão da pandemia, o cara tem essa alternativa, que é o que eu tinha falado, com medo de ser contaminado, ele acha mais seguro comprar uma bicicleta e ir para o trabalho de bike, mas aí a gente não tem esse respeito dos motoristas no dia a dia, então várias pessoas, motoristas, xingam, tiram finas dos ciclistas e muitos falam, por que você não anda com sua bicicleta, vai pra calçada? E não, calçada é pra pedestre, entendeu? E aí fica meio que difícil. Quando o cara tá atrás de um volante, ele se torna um cara, parece que se transforma, né? Ele se transforma ali. Parece que o espaço, o asfalto é feito, as vias é feito somente para veículos. A gente precisaria ter uma forma de educar essa galera. Eu não digo, não é todo mundo, né? Mas tem uma parte que é bem arredia. Precisaria educar eles para ter um pouquinho mais de educação e o próprio poder público fazer um investimento maior para a ciclovia e segurança do próprio ciclista. A gente pegar como exemplo, a cidade de São Paulo tem 500 quilômetros de ciclovia e não tem mais projeção de fazer mais ciclovias, de melhorar. Enquanto que a cidade de São Paulo é pensada só para veículos, né? Temos só de veículos pequenos, a gente tem 18 milhões de veículos na cidade de São Paulo. Então aí, você vê, aí o pessoal, a parte que mora próximo do emprego, eles às vezes vão de ônibus mesmo, mas pela questão da pandemia, esse veículo coloca lá, vamos de carro, né, por conta do medo da contaminação, e aí dá esses engarrafamentos, esse trânsito. O trânsito está super caótico. Tem uma parte aqui na região do Varginha aqui, que os caras arrumaram justamente nessa época, os caras vão lá fazer manutenção, e é a época que mais tem veículo nas pistas, e fazendo manutenção, então dá um nó ali. Aí em Boimirim também, a Belmira Marim, tudo travado. É isso que acontece. Nossa, tem mais carro que gente, não sabia. Bom, gente, o que a gente também queria comentar é que em outros podcasts, o racismo ambiental e a segregação territorial apareceram de forma muito recorrente como elementos de risco e insalubridade. E a gente sabe que as pessoas com mobilidade reduzida, as mulheres, os homens, os jovens, os idosos, as crianças, enfim, as pessoas vivem e sentem de formas diferentes
ambientes, o espaço público da rua, da praça, da calçada, etc. E nossa sociedade ainda se pauta muito num rolê escravocrata, que é isso que eu falei, né? A população negra, as donas de casa e a galera que tem um trabalho precário e que, em geral, mora longe do trampo, tem sido mais atingida por essa conjuntura toda. Uma outra questão relacionada aos usuários de transporte, principalmente as pedestres, é o déficit de iluminação pública nas ruas da periferia. Com o aumento dos veículos individuais e, consequentemente, do trânsito, a chegada em casa para os moradores da quebrada acaba adiando cada vez mais. Como vocês percebem que vocês e os demais trabalhadores e trabalhadoras têm driblado essa questão e como que se sente no que diz respeito à sua segurança? Eu percebo que o que acontece é que tá acontecendo bastante obras, né? Eu sinto bastante obras, assim, sendo feitas avulsas à pandemia. E nisso ela tem uma questão bem importante, que é, além do excesso de carros, é o trânsito. E a questão da iluminação é uma questão que não tem como se sentir seguro. Não tem como se sentir seguro. Eu moro numa ladeira, pra entrar no meu bairro é uma ladeira, e muitas vezes ela tá escura. Tem dias que ela não dá pra enxergar nem o que tem no chão, nem o que tá vindo, nem o que tá acontecendo. E não tem como se sentir seguro. Nesse período de pandemia eu já fui seguida por uma moto, acho que umas 2 vezes, e nem chegava até escuro. E não tem como. A única coisa que a gente consegue fazer pra driblar é fazer um amigo no ônibus, sabe, decorar as pessoas que voltam no mesmo horário com você, ela cuidar, grudar em qualquer pessoa, sendo segura ou não essa pessoa, olhar e falar, vamos subir juntos, vai pro mesmo lugar, você vai subir e ir, porque nessa questão, a única coisa a se agarrar não é nem celular, porque um celular pode ser um ponto de chamar atenção, né? Um ponto de luz pra você seja mais risco ainda. É se agarrar o outro, é se agarrar quem tá naquela mesma situação e ir. Porque de manhã tem assalto, de noite tem assalto. Independente do horário, a gente tá sempre correndo risco. A única coisa que a gente tem é um ao outro como morador, como pra se informar, pra descer, pra subir junto. E é isso. É sempre isso. É sempre o que salva. Quando você fala da questão sobre a questão de segurança, o que as pessoas estão tomando como providência, então, se eu levar como referência aqui o bairro do Vargem Grande, a gente tem um batalhão da Polícia Militar. Eu acho que ir e voltar para os pontos finais dos ônibus, o próprio ponto de ônibus, que ali também é bem próximo, a gente não está tendo problema nenhum nessa questão, não temos assim, nenhum relato de violência nesse período. Tem até um fluxo legal de viaturas aqui. Eu não sei se é porque eles não estão visitando a região e por aqui haver um batalhão, a gente está meio que tranquilo. Eu não sei dizer para você, lá para o Marcilac, enfim, talvez a realidade lá seja diferente daqui, mas aqui está tranquilo nessa questão. Uma coisa que a Amanda trouxe, que a gente também queria saber de vocês, é que justamente muitas obras têm sido realizadas na pandemia, seja em avenidas, rodovias ou demais vias públicas, devido à suposta diminuição de transeuntes e ruas vazias. A gente queria saber se isso se aplica na prática e como tem afetado o cotidiano dos cidadãos, sobretudo periféricos. Então... Pra mim tem afetado. No início da pandemia afetou de forma muito positiva, porque eu moro aqui desde que eu nasci e eu nunca tive asfalto. O asfalto nunca tinha chegado até mim. E durante essa pandemia o asfalto chegou, o asfalto alcançou. Hoje eu tenho asfalto durante todo um percurso de casas, percurso de ruas, ao redor de mim. E ele me afetou. Entretanto, agora com a nova movimentação de pessoas, eu vejo que tem um pouquinho complicado, porque o trânsito tem ficado mais intenso, as pessoas estão ficando um pouquinho mais estressadas, tem mais pessoas na rua, tanto que eu ando presenciando mais acidentes de trânsito, né, como a gente tinha comentado, como vocês tinham comentado no início. E é difícil, é difícil, porque muitas das obras não são necessárias, mas não são absolutamente necessárias. Elas poderiam ser feitas em outro período, talvez, e etc. Tem muitos quesitos a se pensar.
Mas, essa questão de menos transeuntes, aqui na periferia, não, porque é algo novo. Porque aqui, como é algo novo pra gente, como foi algo novo pra gente, trouxe muita gente pras ruas, trouxe muita gente pra saber o que estava acontecendo, trouxe muita gente pra presenciar a novidade, principalmente por ser um ano de eleição, então é bem possível que tenha sido por isso. E nas vias, assim, por exemplo, nos trens, é só demora, só lentidão, só estresse de ambos os lados, tanto da pessoa que tá indo, porque precisa ir, e tanto da questão da negligência, que vai e etc. Gente, enquanto a Amanda falava, me veio na cabeça a curiosidade. Essa demora toda aumentou muito o tempo de deslocamento de vocês? Impactou nisso? Por exemplo, que eu demorava de 15 minutos a chegar no terminal da região, hoje eu tô chegando, 30 minutos. 30 minutos, vamos dizer assim. Não é uma demora longa, entretanto é uma demora que gera impaciência, principalmente pro horário, que é muito cedo, e principalmente pro momento, né? E também nas obras na Via da Julieta, não chegaram a ser tão grandes, mas geraram lentidão de alguma forma, sim. Na verdade, assim, quando eu saio de bike, e às vezes que eu peguei o ônibus, realmente aumentou a demora para se locomover aqui do extremo da Zona Sul para o centro. Mas assim, eu não uso tanto o ônibus, mas eu imagino que aumentou aí em meia hora a mais eu imagino que seja o grande fluxo de veículos, e também, volto a dizer, pelas obras que tem ali na região ali do terminal Varginha, né? Agora, de bike, se você for pensar de bike, isso não impactou muito não, entendeu? Acho que é mais pela questão do ônibus mesmo, ônibus e os carros, né? O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o Lugar de Quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem necessariamente as opiniões e posicionamentos do coletivo. Fortaleça o Corre dos Artistas Periféricos. Segue lá, @Renan Vitor Oliveira, para acompanhar o trampo que ele desenvolve. Uma poesia de um poeta da periferia, Renan Vitor. O medo que tomou conta do mundo. Um pequeno vírus que causou grandes desastres. Precauções foram tomadas, mas para nós da periferia, tivemos que enfrentar e rezar para que este vírus não pudesse nos alcançar. O lema era distanciamento social, mas nas comunas era trabalhar ou não se alimentar. Patrões com seus carros e pobres em ônibus lotados. Essa foi a realidade de nossa cidade, onde a população mais vulnerável teve que enfrentar o grande vilão do século, sem armaduras, sem proteção, apenas com sentimento de esperança, e que no outro dia os seus filhos poderiam comer pão. Se cuidem e até mais!